Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da diferença tributária para empresas no Brasil e nos Estados Unidos, né? Basicamente, esse é o motivo pelo qual as empresas nos Estados Unidos assim, conseguem crescer, por isso que os Estados Unidos são o que são, porque eles realmente incentivam o sucesso da empresa, né? Eu vou dizer a diferença, duas coisas bem básicas aqui. Primeira, imposto sobre o faturamento. Não tem aqui nos Estados Unidos imposto sobre quanto a empresa emite de cobrança, né? de boleto, de pagamento para os seus clientes. As empresas aqui pagam imposto em cima do lucro. Então vocês imaginam uma empresa que está abrindo no Brasil, ela está lá com 4 meses de idade, com um pouquinho de cliente e tal, aquela coisa. Cada mês que vira, aquela empresa declara o faturamento, já tem uma burocracia aí, e aí em cima disso vai pagar imposto. Já no mês seguinte, no 5º mês e assim por diante, né, já vai pagar imposto sobre o faturamento. As empresas aqui nos Estados Unidos, elas não pagam imposto no ano inteiro. Ele vai pagar imposto quando vira o ano, faz a declaração e aí apura-se o lucro, se tiver. O que acontece muitas vezes, as empresas nos primeiros anos, até ela se estabelecer no mercado, ela fica naquele 0 a 0, né? No Brasil, você sempre tem um lastro, sempre tem uma bola de ferro, como o Paulo Guedes diz aí, que você está pagando imposto já no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, para sempre, né? Já começa pagando. Emitiu o pagamento, paga imposto. Aqui você vai pagar na virada do ano se tiver lucro. Imagina aqui, se você não tem lucro ainda, se você ficou no 0 a 0, você fica ali 4, 5, 6 meses no prejuízo, bancando a empresa para ela crescer. Aí ela, depois dos outros 6 meses, ela tá dando um lucrinho, né, por mês. Mas no fechar do ano lá, ela ficou no 0 a 0, né? Porque foi difícil o começo, você bancou e tal. Você não vai pagar imposto sobre faturamento nem sobre lucro. Você vai pagar só imposto na sua folha de pagamento, né? E aí eu já linko com o segundo assunto. Folha de pagamento. Aqui não tem fundo de garantia, né? Algumas pessoas acham que isso é um prejuízo para o trabalhador. Mas ao mesmo tempo, isso propicia que o salário seja pago integralmente para o trabalhador e não que uma parte do salário, do custo do trabalhador, vá para uma conta onde qualquer pessoa administra, quando um dos bancos, igual o Brasil faz aí, algumas, né, fundos administram o fundo de garantia. O fundo de garantia não rende nem a inflação, ou seja, você põe dinheiro, você tira dinheiro do seu custo, né? Você custa tanto para a empresa, uma parte disso não vai para você, vai para outro lugar, e quando você recebe a menos do que você colocou. Faz sentido? Não faz sentido, né? Então, essa parte de fundo de garantia e também com relação à folha de pagamento, o tal do INSS, né? Aqui o INSS, que é a aposentadoria, né? O fundo para aposentadoria, aquela coisa toda, ele custa 11% do salário do trabalhador. No Brasil é muito mais. Então essa é outra coisa que também pesa, né? E qual que é o resultado disso tudo, né? Uma empresa que pode crescer até ela começar a dar lucro e depois ela só paga imposto em cima do lucro. Quer dizer que quando ela estiver em dias ruins, ela vai ficar no 0 a 0, ela não vai pagar imposto, ela vai conseguir sobreviver, né? No Brasil, às vezes você está com prejuízo, mas você está pagando imposto. E aí é muito mais difícil você crescer, é muito mais difícil você sobreviver, né? Principalmente em momentos de crise. Se você está ganhando muito dinheiro, ok, você vai pagar muito imposto, mais que aqui. Porque no Brasil você também paga imposto sobre o lucro. Você paga imposto sobre o faturamento, depois você paga imposto sobre o lucro. A gente acha que as empresas estão bancando então o país. Não. Com isso a gente tem muito menos empresas, muito menos sucesso, a empresa cresce muito menos, contrata muito menos pessoas, as pessoas tem menos pessoas trabalhando e ganhando dinheiro, e essas menos pessoas trabalhando e ganhando dinheiro fica concentrado ali na classe média, classe alta. Porque a classe mais baixa, ela não é puxada pelo mercado de trabalho, né? Fica marginalizado, fica ali com aqueles salários mínimos possíveis, né?
porque é difícil pagar, né? É justamente isso, tem menos empresas contratando e quando contrata é caro. Então, o motivo pelo qual complica de todas as maneiras, né? Eu falo isso porque aqui comecei a trabalhar com escolas aqui no ano passado e eu também sempre trabalhei com escolas no Brasil, né? Ainda trabalho pelas minhas escolas do Brasil à distância. E a diferença é brutal, assim, de como o governo é leve para as pessoas aqui. E aí no Brasil, como o governo, ele além da bola de ferro no pé, tem um negócio de aço no pescoço, que te estrangula sempre que você tenta respirar. Então, assim, precisa mudar. Precisa mudar, a reforma tributária tem que vir no Brasil, senão o Brasil vai continuar essa porcaria e as pessoas sendo judiadas porque elas têm que ganhar pouco, porque tudo custa muito, a pessoa não consegue ter um pouco mais de qualidade de vida, porque tudo é muito caro. E tem o tal do IPVA aí para os carros, que isso não é possível. Você comprou o carro, você já pagou imposto em cima do carro. Você acha que não paga imposto? Você paga 40% do carro imposto. Aí você todo ano tem que pagar mais 4% do valor do carro. Isso é um absurdo, né? Aqui nos Estados Unidos a taxa é $60 por carro por ano, só, sempre. E é uma taxa, não é em cima do valor do carro. Pode ser uma Ferrari, pode ser um Fusca. Se bem que Fusca aqui depois tem uma certa idade, o carro também não paga aqui, né, essa taxa. É uma taxa para você regularizar o seu carro, para o seu carro estar regular, para, claro, auxiliar no trânsito, auxiliar no custeio das rodovias e tudo mais, e para que exista um controle de mínimo em cima do seu carro, em cima das coisas. Então, assim, é maravilhoso como o país é leve para as pessoas. E aí, justamente o que o pessoal da esquerda não consegue entender, porque o pessoal acha que assim, não, se o Estado consegue arrecadar mais, ele consegue devolver mais para as pessoas. É o contrário. O Estado arrecadar mais quer dizer de arrancar mais dinheiro das pessoas. Quer dizer, arrancar dinheiro mais das empresas. E as empresas contratando menos, as pessoas gastando menos. Se a pessoa gasta menos, ela gasta menos com lojas, com comida, com sapato, com carro, com remédio, com tudo. Ela tem que economizar em todos os lados, né? Ela investe menos, elas não abrem uma empresa. Tem tanta gente boa no Brasil que podia ter uma sobrinha de dinheiro, um pouquinho, e aí vai lá e abre sua própria empresa e faz sucesso e ganha mais dinheiro, porque se tivesse muito mais gente empregado, muito mais gente gastando dinheiro, a classe média ia ser muito maior, né? Mas aí por conta de tudo isso, fica essa dificuldade toda. Então, assim, é um paralelo do Brasil e dos Estados Unidos. Aí eu peço até para vocês, aí eu nunca peço isso, mas coloca o comentário aí né? Dá um like, compartilha, mas coloca um comentário aí, façam perguntas, porque eu tô aqui, tô vivendo o dia a dia no Brasil e nos Estados Unidos, nessa parte empresarial, né? Eu posso entrar mais no detalhe nas coisas, se vocês quiserem. Então, perguntem aí e obrigado pelo carinho, por nos seguir e vamos que vamos. Um abraço.